A paz do Senhor para todo mundo aí que vai ver o vídeo. Amém? Nós estamos mais uma tarde aqui para esclarecer a palavra do Senhor para você nessa tarde. Estou aqui com o presbítero José. Amém? Amém, gente? A gente vai estar comentando nesse vídeo aqui a última igreja, né, das 7, que é a igreja em Laodiceia. A igreja mais problemática das 7, né? Enquanto para as 6, Deus fez promessa, né? Encontrou alguma qualidade na igreja de Laodiceia, gente. Infelizmente, o Senhor não pôde achar qualidade lá, a não ser pecado, né? Falha, muito ego, muito egoísmo, muita vaidade, né? Ou firmado na riqueza material. Tá certo? E é isso que a gente vai comentar aqui. A gente vai fazer um comentário de 5 versículos, só para esclarecer você quando você lê a passagem. Porque às vezes você lê a passagem e acaba não entendendo, né? Por quê? Porque a passagem fala de alguma coisa e você acaba não assimilando uma coisa com a outra, tá? E nós vamos comentar, como eu disse, a 7ª carta, que é na igreja de Laodiceia, tá? Está no capítulo 3, está ali nos versos 14 ao 22. A gente, como eu disse, vai comentar somente 5 versículos, tá? Para que haja tempo de esclarecimento e você possa ser edificado. Lembrando, né, que eu quero pedir para você que não essa quarta, na outra quarta-feira, a gente vai trazer esmiuçado essa palavra no Facebook. Qual que é o Face? José Aparecido Castro. José Aparecido Castro, tá bom? No nosso culto virtual. Nessa quarta-feira aqui, nós vamos falar sobre Filadélfia, tá? Quarta-feira agora, depois da manhã, né? Depois da manhã, às 7 horas da noite, a gente vai comentar sobre a igreja em Filadélfia. Vamos dar uma palavra, vamos falar sobre a sinagoga de Satanás, tá bom? Vamos dar uma esmiuçada, né? Vamos explicar direitinho o que representa a sinagoga de Satanás. E na outra quarta-feira, a gente vai esmiuçar esse tema sobre a igreja em Laodiceia. A Liana está com algumas perguntas aqui e pode ficar à vontade para fazer a pergunta e a gente vai estar respondendo dentro da Bíblia. Amém, vamos lá então. Ó. No verso 15, Jesus disse para ser quente ou frio, porque morno ele vai vomitar da boca. O que isso significa? Amém, gente? É interessante que Jesus ele sempre usa algo referente ao local, algo que as pessoas estão acostumadas no local, ou seja, lá em Laodiceia, ele falava sobre quente ou morno. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a cidade? A gente vai explicar aqui com a ajuda do Espírito Santo. Mas essa palavra que a Liana está lendo aí, gente, está aqui no verso 17 e 18, tá? Essa palavra que ela leu. E aí a gente vai dar explicação do que é que Jesus estava querendo dizer com relação a ser quente ou morno, tá? Quente ou frio, aliás. É porque quente, morno, né, ele ia vomitar da boca. Quente ou frio. Tá certo? Ó, diz aqui no verso 17, ó, veja bem, Apocalipse 3, verso 17 diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido. Não, é 15:16. Amém, gente? É 15:16, tá? 15:16, tá? Capítulo 3, a gente vai estar lendo aqui o verso 15 e depois eu vou ler o 16 para responder o que a Liliane perguntou, tá bom? Eu sei as tuas obras, está dizendo Jesus para o anjo da igreja em Laodiceia, o pastor da igreja em Laodiceia. Jesus está falando para ele aqui, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Verso 16. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que coisa terrível, gente. Jesus está falando que vai vomitar, por quê? Porque o povo em Laodiceia não era nem quente nem frio.
Ou seja, se fosse quente, seria aquele crente adorador, seria aquele pastor adorador que ponhava a igreja para adorar Jesus. Frio, o que é frio? Frio é aquele crente desmanzelado, aquele crente que não ora, não tem foco, é o crente frio. Para esse tem jeito. Tá entendendo, gente? Para o crente frio tem jeito. Acontece um milagre, ele cria fé, cria ânimo. Mas aqui está dizendo, Jesus está falando que o povo estava morno. Ou seja, estava indeciso. Estava em cima do muro. Né? Tipo crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Tá bom? Aqui é o crente morno. Para o crente morno, gente, não tem jeito. Porque uma hora ele é cristão e outra hora ele é ímpio. Como que vai lidar com uma pessoa dessa? Como? E a igreja em Laodiceia estava assim, tá? A maior parte das pessoas da igreja estava desse jeito. Mas baseado em quê, né, que Jesus está dizendo isso aqui, gente? Olha, no verso 15, 16, Jesus está querendo dizer o quê? Sobre ser quente ou frio, mas morno não. Aqui Jesus, gente, está comparando a cidade com o meio de vida da cidade, porque a cidade sabia o gosto da água morna. Por que isso? Porque a cidade de Laodiceia, gente, ela não tinha água própria. A água de Laodiceia vinha de uma outra cidade. E por vir de outra cidade, a água vinha encanada por vários quilômetros, né? Ela vinha encanada debaixo da terra. Mas como ela passava pelo calor, era muito calor, então a água acabava chegando na cidade de Laodiceia morna, sem gosto. A pessoa tomava essa água e dava vontade dela vomitar, porque era uma água quente. Não matava a sede, né? Era uma água insalobra. Não tinha como beber essa água. Se a pessoa bebesse essa água, ela vomitava, porque o gosto era ruim. Então, por isso que Jesus está usando isso aqui para chamar a atenção do povo de Laodiceia. Porque o povo de Laodiceia sabia o que a coisa morna provocava no estômago. O povo de Laodiceia sabia que quando bebia água morna, ela fazia a pessoa ter ânsia de vômito. Então é assim que estava o povo em Laodiceia. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo algo da cidade para o povo entender o que é que ele quer dizer. O que é ser morno? Né? O que a mornidão provoca? Já que o povo da cidade não podia beber água porque fazia mal para o estômago, o povo da cidade não podia beber daquela água porque não matava a sede. O povo bebia aquela água e tinha vontade de vomitar. Assim estava a igreja diante de Deus. A igreja de Laodiceia estava chegando para Deus dessa mesma forma. Por isso que o Senhor falou, antes vocês fossem quente, fervoroso, ou então frio, né? Frio, desatento, frio, não ora, frio, não lê Bíblia, frio, não vai para o culto, porque de repente acontece um milagre, você fica quente. Pode ser chegar mais perto do Senhor, mas morno não. Morno é indeciso. O morno está indeciso, o morno não sabe o que faz, o morno tá em cima do muro. Aí fica difícil para Deus trabalhar, gente. Fica difícil para Deus trabalhar na vida de uma pessoa dessa, uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura, mas ela causa desconfiança. O que uma pessoa se é insegura pode... Como que ela pode agir uma pessoa insegura? Uma pessoa incrédula. Uma hora ela crê em Jesus, mas outra hora ela crê num outro Deus. É uma pessoa que não sabe que Deus adorar. E isso chega como água morna a Deus. Por isso que ele falou, vocês são mornos. Se vocês não tomar uma posição aí, olha, eu vou vomitar. Ou seja, não vai entrar no céu. Amém, gente? É isso que quer dizer, tá? Água morna faz mal no estômago do povo. E é assim que o povo de Laodiceia estava diante do Senhor Deus. Vamos para outra pergunta? Vamos lá. Lá no verso 17 e 18, Jesus falou que eles pensam que eram ricos. Mas Jesus respondeu, vocês são pobre e miserável. Pobre e miserável do quê? Pobre e miserável. Né? É assim que Jesus estava vendo eles. Além de morno,
além de inseguro, além de indeciso, em cima do muro, pé na igreja, outro pé no mundo, né? Não dá para confiar numa pessoa dessa. Uma pessoa insegura, não dá para confiar, né? Uma pessoa que mesmo está adorando a Deus, está adorando o diabo. Mas Deus, aqui Jesus fala, olha, vocês estão dizendo como é que é? No verso 17 e 18. Jesus falou que eles pensam que eram ricos. Mas Jesus respondeu, vocês são pobre e miserável. Pobre e miserável do quê? Amém, gente? Verso 17 E 18. Vai dizer assim, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Eles achavam, né? Que eram ricos, não precisavam de ninguém, nem de nada. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Jesus respondeu aqui, vocês podem ser ricos do dinheiro material, mas dinheiro nem sempre traz paz. Dinheiro, como diz o outro, né? O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono, né? O dinheiro compra coisas, mas não traz felicidade. E o povo de Laodiceia, gente, por que eles se achavam ricos? O povo de Laodiceia se achava rico porque Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela era muito rica, ela tinha ali um comércio forte. Dentro da cidade de Laodiceia tinha um banco, com moeda própria, sabe? Ali havia muito investimento de dinheiro na cidade de Laodiceia. O povo ia para lá e eles trabalhavam ali, trocavam moeda e o câmbio aumentava e as pessoas que entravam no jogo do dinheiro ali ficavam tudo rico. Além deles ter um banco, né, que cuidava das finanças da cidade, eles tinham também uma fábrica que cuidava de fazer um tipo de lã que era muito cara na cidade, era uma lã preta, uma lã escura. Essa lã escura só usava rico ela, porque ela era muito cara. Era como se a pessoa hoje fosse comprar uma roupa em Roma. É como se a pessoa hoje fosse comprar uma roupa lá na França. Sabe? A seda é mais cara hoje, né? Mas qual uma outra coisa de nome que as pessoas acabam pagando caro? Cetim. Não, sapato, por exemplo. O jovem hoje não quer um sapato, um tênis qualquer. Ele quer Adidas, da Nike. Ele acaba pagando mais pela marca. Assim estava Laodiceia. Ela fabricava uma lã muito cara, uma lã que era tirada de uma ovelha que era muito bem cuidada, uma lã escura. Essa lã escura só usava ela, só tinha condição de usar quem fosse realmente rico. Por isso que o povo de Laodiceia falou, nós é rico, não precisa de nada não. Nós não precisamos de nada, nem de Deus nós precisamos. Nós tem tudo aqui. Diz a história que todas as cidades sofreram um terremoto. Todas as 7 cidades sofreram terremoto. 6 cidades contou com a ajuda do governo local. Mas Laodiceia não. Laodiceia falou, não, nós não queremos não. Não, mas tem dinheiro. Nós vai cuidar de reedificar a igreja da cidade aqui com dinheiro não, nós temos muito dinheiro, não precisa não. Orgulho, gente, soberba. Deixaram de contar com a ajuda do governo, porque se achavam ricos e poderosos. Por isso que aqui eles dizem, nós somos ricos. Nós somos ricos aqui, ele está dizendo aqui, olha. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso era o pensamento do povo em Laodiceia. Porque Jesus conhece o nosso pensamento, gente. Eles podiam até não dizer, mas dentro do coração estava assim. Eles se achavam ricos. Tá entendendo? Vestia a melhor lã mais cara, tudo soberbo, tudo vaidoso. Então eles se achavam não precisar de nada. Aí Jesus falou, olha, como que Jesus falou para ele, e não sabe, ó Laodicense, que és um desgraçado, não tem graça, miserável, pobre, cego e nu.
Quando Jesus fala que eles eram nus, é porque eles estavam baseados na vestimenta da lã cara. Quando o Senhor fala que eles são miseráveis, é porque, aleluia, eles acreditavam no dinheiro que eles tinham. Agora, quando o Senhor chama eles de cego, é porque na cidade, além dessas duas coisas, além de ter um banco com finança própria, além de ter, né, ali uma fábrica que fazia a lã mais cara, que era a lã escura, eles ainda tinham uma escola para medicina que fabricava colírio para o olho. Né? Laodiceia tinha ali um centro, como é que fala a palavra? Oftalmológico. Colírio para cuidar de catarata. Eles tinham isso na cidade também. Então é por isso que Jesus está usando coisas da cidade para trazer até eles. Quando Jesus falou, vocês são pobres, o que Jesus está dizendo? Vocês são pobres, porque não tem nada de Deus. No Espírito vocês não tem nada. Vocês não têm unção. Vocês não têm vida própria. Vocês são baseados no dinheiro do banco de vocês aí. Vocês são nu, estão pelados, nu. Por quê? Estão vestidos aparentemente. A lã só está cobrindo por fora essa lã cara aí. Por dentro vocês não têm nada, vocês estão nu. E cego porque o colírio que eles usavam dava visão física, mas a visão espiritual, eles não tinham visão espiritual. Não enxergava nada das coisas de Deus. É assim que estava a cidade em Laodiceia, gente. Amém, gente? E para terminar, para encerrar aqui, lá no verso 20, eu quero estar lendo o verso 20 dessa palavra aqui, que é algo que está acontecendo hoje. Até porque Laodiceia, ela está representando a igreja atual. Tá, gente? Quando você lê sobre a carta em Laodiceia, Laodiceia está sendo representada como uma igreja da atualidade. A igreja da atualidade está desse jeito. A igreja da atualidade está cega, não entende nada de Deus, ela está nu, porque está no pecado, e está também pobre, porque está firmado na riqueza material, tá bom? Mas eu quero ler o versículo 20. Aqui, ó. 18. 20. Ó, presta atenção e eu vou terminar para nós orar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aqui está falando que Jesus vai entrar, não vai sair. Não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Ó. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que representa isso aqui? Que Jesus está fora de muitas igrejas hoje, gente. Muitas igrejas, Jesus não está mais dentro dela, não. Ele está fora. Ele está batendo na porta e a igreja está muito firmado na riqueza, muito firmado na matéria, no visual, na aparência. E não deixa Jesus entrar dentro dela. Ele está batendo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e deixar eu entrar, eu vou entrar e vou mudar a vida. Vou mudar tudo do ruim para o melhor. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Eu quero falar pros irmãos aí que eu não tô desviada não, viu? Eu só tô ponhando a camiseta assim por causa do calor, mas eu tô firme na presença do Senhor. Claro que tá, mas nós estamos falando de aparência aqui. O que conta é fruto, tá, gente? É fruto. Estamos fazendo a obra aqui no nome de Jesus. Bem, a gente vai orar, tá certo? E encerra o trabalho de hoje no nome de Jesus. Santo e eterno Deus, toma agora, Pai, esta palavra, confirma ela, Pai, através de fruto. Que esta palavra possa achar um coração que esteja voltado, meu Deus, para voltar para a Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta o povo dessa riqueza material. Liberta o povo dessa cegueira, Senhor, dessa soberba e dessa vaidade. É o que nós pedimos no nome de Jesus para a Tua glória. O cara fez o estudo com 6 minutos, gente. Eu não consigo fazer com 20 minutos. Vai dar 20 minutos ali, ó. E eu não consegui falar nem a metade, gente. Nos perdoem, tá bom? Mas a gente vai falar melhor esse assunto aqui quarta-feira, a outra, viu? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui mais esmiuçado. Quarta agora, depois, amanhã a gente vai estar comentando sobre a igreja em Filadélfia.
tá? No nosso culto virtual, às 7 horas da noite, pelo Facebook, José Aparecido Castro. José Aparecido Castro, você entra lá e você vai acompanhar ali o nosso culto virtual, das 7 da noite às 8, tá bom? Você é convidado a estar com nós lá. Entra no canal Semeando para o Reino, tá? Se inscreve no canal Semeando para o Reino. Esse vídeo aqui vai lá para o canal Semeando para o Reino. Tem mais de 100 vídeos lá para você ver. Entra lá, são vídeos como esse aqui que a gente coloca lá. Canal Semeando para o Reino, tá bom? Que Deus te abençoe e fica aí na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos.